Alguns dias atrás eu abri um vídeo falando a seguinte frase: se a coisa tá boa, sempre tem como melhorar. E hoje, nesse Boa Noite Gigante da quarta-feira, eu repito novamente essa frase: se as coisas estão boas, sempre tem como melhorar. Pois o Vasco se aproxima da contratação de um volante que é alvo do Gigante da Colina desde o início da temporada, Vinícius Zanocelo. Um grande jogador, jovem, que teve passagem durante todas as categorias de base pela seleção brasileira, brilhou com a camisa do Santos na última temporada e hoje o Vasco tem caminho livre para conseguir a sua contratação. Que momento o torcedor vascaíno vive com o nosso clube. A gente vai falar sobre isso, vamos esclarecer essa situação tintim por tintim. Você vai sair desse vídeo completamente entendendo tudo o que está acontecendo entre Vasco, Santos, Vinícius Zanocelo e a grande chance que de fato o Cruz Maltino tem de conseguir essa contratação. Além disso, falaremos também sobre outras novidades, o último dia de treino para preparação para o jogo de amanhã contra o Bangu em São Januário. Falaremos também sobre Sub-17, hoje teve partida da Copa do Brasil e o Vasco brilhou, vencendo pelo placar de 4-0, a base segue muito forte. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, ou seja, meu amigo, se você tá aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa muito errada, mas muito errada mesmo. E sabe como você soluciona? É só se inscrevendo aqui no canal. Estamos aí na meta de chegar aos 90 mil inscritos. Vou te contar, dá uma olhada aí no nosso número de inscritos. Estamos com 88 mil. Faltam menos de 2 mil torcedores vascaínos aqui juntos com a gente para conseguirmos chegar a essa meta, a essa marca gigantesca de 90 mil inscritos. Então, se inscreva, ajude o nosso crescimento, larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar a divulgação desse vídeo, que é essencial, ainda mais se tratando de uma ótima notícia, e deixa aí nos comentários, você acha que o Vinícius Zanocelo é um bom reforço para o Vasco da Gama? Coloque a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Vou responder como eu fiz no Fala Gigante pela parte da tarde. Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo sobre Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente falando sobre aquilo que aconteceu na tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, pois nesta tarde no centro de treinamento do nosso Gigante da Colina, o Vasco encerrou a preparação para o duelo que terá amanhã às 7h30 da noite em São Januário contra a equipe do Bangu. Todos aí foram a campo, fizeram essa atividade, inclusive a expectativa é que o Vasco vá novamente com o time titular, mesmo time que entrou em campo domingo contra a equipe do Flamengo, bem ofensivo, buscando a vitória para se classificar. Não sei se você sabe, mas eu faço questão de falar. Hoje teremos também Fla-Flu, Fluminense e Flamengo. Dependendo do resultado desse jogo de hoje, do resultado da partida do Vasco amanhã, o Vasco pode terminar essa Taça Guanabara na segunda colocação. O que isso significa? O Vasco chegará às semifinais com a vantagem do empate, o que é algo muito importante aí para avançar às finais do Campeonato Carioca e quem sabe, né, já começar o ano ganhando esse título que o Vasco não vence há quase 7 anos. Há 7 anos. O último título carioca do Vasco foi no ano de 2016. Sobre o treino de hoje também trazer informações importantes e chatas. O Vasco informou aí que o atleta De Luca, volante que chegou junto ao Bahia nessa temporada, infelizmente durante o treino, acabou sofrendo uma entorse no joelho esquerdo. Ele já realizou um exame de imagem que confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior. De Luca, infelizmente, terá que ser submetido a uma cirurgia nesses próximos dias. Infelizmente também, inclusive, né, sobre a lesão aí desse volante que chegou ao Vasco no início da temporada de graça, com expectativa de crescer, a pedido do próprio Maurício Barbieri, sendo uma grande oportunidade de mercado considerada pelo Vasco da Gama, leva aí em média de 9 a 12 meses para recuperação. Ou seja, dificilmente o De Luca, um volante de 23 anos, jovem, voltará a atuar com a camisa do Vasco em 2023. Uma notícia muito chata, a gente deseja pronta recuperação, né, ao atleta que de fato foi contratado com essa esperança de ser aí uma novidade nesse elenco do Vasco, ser uma surpresa, mas que dificilmente voltará a atuar com a camisa do Vasco. E aí, torcedor, a partir do momento que o Vasco perde De Luca, que foi um dos reforços, automaticamente o Vasco começa a abrir novamente seus olhares à posição
de volante. Essa posição já estava fechada, segundo informações que a gente tem, ao mercado para o Vasco. O Vasco tem o Andrei, que trouxe, né, no caso, ainda nessa temporada, é considerado uma contratação. O Vasco tem Marlon Gomes, o Vasco tem o Rodrigo, o Vasco tem o Jair, o Vasco tem muitos volantes dentro do seu elenco. O Cauã Barros, que renovou o seu contrato hoje até 2026, é um volante, é da base, mas vem se destacando muito. Então nessa posição o Vasco está muito bem servido, inclusive na minha opinião, porque não são qualquer volante, né? Não são quaisquer volantes. São jogadores de qualidade. O Marlon Gomes é um jogador de muita qualidade, o Andrei é um jogador de muita qualidade, o Jair é um jogador de muita qualidade, o Rodrigo é um bom jogador, é um primeiro volante com características bem peculiares, e o Cauã Barros é um jogador de muita qualidade. Então o Vasco está servido muito bem nessa posição. E exatamente por esse motivo o Vasco estava fechado aí com relação a contratações para a posição de volante. Mas aí o Vasco também trabalha de uma seguinte maneira nessa janela de transferências: oportunidade de mercado. É assim que o Vasco se comporta durante essa janela. E aí hoje apareceu uma grande oportunidade de mercado. Um nome que sempre foi alvo do Vasco, a pedido do Maurício Barbieri. E hoje tem caminho livre para a sua contratação. Para quem não conhece, eu estou falando de Vinícius Zanocelo. Primeiro eu quero fazer questão de trazer aqui quem é esse atleta, porque não adianta nada a gente falar sobre as negociações, trazer informações sobre o negócio e não trazer a vocês quem é o Vinícius Zanocelo. E eu faço questão. Jogador de 21 anos, que na última temporada com a camisa do Santos teve 28 jogos, 3 gols marcados, 37 chutes, sendo 14 no gol, um acerto de 84% no passe, foram 22 passes decisivos, 112 bolas recuperadas, 29 desarmes e 24 interceptações. Um jogador que tem passagens aí por além de Santos, Ferroviária e Ponte Preta, onde fez toda a sua base. Mas foi de fato na Ferroviária que acabou se destacando e por esse motivo foi emprestado ao Santos na última temporada. E pelo grande destaque que teve, vestindo a camisa do Clube Paulista, o Santos exerceu o direito de compra que tinha nesse contrato de empréstimo. O Santos pagou aí algo em torno de 10 milhões de reais pela contratação aí, né, do Vinícius Zanocelo. 10 milhões de reais pagos em 15 parcelas. Um jogador que é um grande destaque, atua tanto como primeiro quanto segundo volante, mas tem características semelhantes aí ao do Andrei, ao do Marlon Gomes. É um jogador pegador, que a gente viu domingo que o Andrei foi esse atleta que chegava junto, chegava no carrinho, desarmava, mas é um jogador que com a bola no pé é muito inteligente, sabe também jogar. E qual é a situação desse jogador? Já que passamos a vocês quem é o Vinícius Zanocelo, agora trazer informações. O que está acontecendo? O Vinícius Zanocelo era um atleta do Santos, mas nessa temporada o jogador tem apenas 3 partidas com a camisa do Clube Paulista. O jogador não vem tendo oportunidade com o atual técnico do Santos, Odair Hellmann. É realmente uma diferença muito grande para um atleta que atuou durante 50 jogos na última temporada, nessa atuar por apenas 3. Realmente o atleta não caiu de rendimento assim de um ano para o outro. É a opção do treinador. E ele não está satisfeito com isso. E para piorar ainda mais a situação, torcedor, nessa tarde de hoje, o Odair Hellmann não relacionou o Vinícius Zanocelo para a partida contra o Iguatu do Ceará pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vinícius Zanocelo foi barrado pelo Odair Hellmann. Isso deixou o jogador muito insatisfeito com a situação. E esse desejo de saída, que já era real, aumentou ainda mais. E o Vasco, de olho nessa situação, de longe, observando, se interessou. Um nome que era interesse lá no início do ano, que o Vasco colocou 32 milhões de reais na sua contratação. Só para vocês terem noção do que é esse jogador, do desejo que o Vasco tinha na contratação do atleta. O Vasco fez uma proposta de 32 milhões de reais pelo Vinícius Zanocelo à vista. O Santos não aceitou por uma dívida com o Natan, e é algo que a gente vai falar inclusive agora, que é um grande facilitador. O Santos tem uma dívida com o Vasco no valor de 6 milhões de reais, referente ao lateral direito Natan. O lateral direito Natan pertencia ao Boa Vista de Portugal, foi vendido pelo Vasco ao Boa Vista, porém do Boa Vista ele foi vendido para o Santos. Mas lá no clube português, dessa venda, né, do Vasco a Portugal, o Boa Vista devia 6 milhões de reais ao Cruz Maltino. Não pagou esse valor. E assim que o Santos contratou o Natan, o Santos assumiu essa dívida do clube português de 6 milhões de reais. Ou seja, a dívida passou de Boa Vista para Vasco para Santos para Vasco. E esse momento, o Santos tem essa dívida de 6 milhões. E nessa proposta que o Vasco fez pelo Vinícius Zanocelo no início da temporada de 32 milhões de reais, o Santos, além dos 32 milhões de reais, queria também que o Vasco cancelasse
tirasse essa dívida de 6 milhões de reais do Natan. O Vasco não aceitou e por esse motivo as negociações não andaram. E hoje a situação é completamente favorável ao Vasco, porque o Vasco tem essa dívida em mesa, o Vasco tem o desejo de ter o Vinícius Zanocelo, o Vasco abriu negociações pelo atleta, é um atleta que não é utilizado pelo Santos e realmente quer sair do clube paulista. O Vasco seria um ótimo destino. E já tá bom com o Marlon Gomes, com o Andrei, com o Jair, com o Vinícius Zanocelo, meus amigos, a coisa só tende a melhorar. Um elenco que já é forte tende a ficar ainda mais. Olha aí as palavras no Sport TV hoje. E depois a gente volta para complementar, porque ainda temos informações. Quem deu essa notícia foi a jornalista Denise Thomas Bastos, ao vivo no Tá Na Área, que o Vinícius Zanocelo estaria negociando com o Cruz Maltino. Dê uma olhada aí nas palavras da jornalista. Do Santos, né, Denise, que saiu Zanocelo. Zanocelo sendo negociado com o Vasco, vai pro Rio de Janeiro, que tá pertinho de vocês. Ele pediu afastamento, pediu afastamento, o Santos já tinha falado que não ia ficar com o jogador, ele que tem 70 jogos com a camisa do Santos, e tem uma negociação com o Vasco. O Santos pretende facilitar essa negociação, por enquanto ele segue no CT, mas ele já pediu afastamento. Mais um jogador. Então, torcedor, como vocês viram, a realidade é exatamente essa. Zanocelo não quer permanecer no Santos, foi oferecido ao Vasco por meio do seu empresário. Hoje, a negociação é vista como algo fácil, as coisas parecem, entre aspas, segundo o jornalista Lucas Pedrosas, mais clara e faz com que hoje o Vasco não precise pagar os 32 milhões de reais oferecidos lá no início da temporada. Tanto o jogador quanto o seu staff enxergam o Vasco como um ótimo destino. Inclusive, gente, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que ouviu de pessoas próximas ao atleta a seguinte frase: agora é ter paciência, e se o Vasco estiver disposto, a chance é grande. Então, gente, vamos ficar de olho. Um jogador de muita qualidade, apenas 20 anos de idade, de seleção brasileira sub-20, que atua tanto como primeiro quanto segundo volante, e um atleta de grande qualidade, que pode ser exatamente essa peça de reposição para o Andrei no meio da temporada. Porém, diferente do que poderia acontecer, um jogador que já chegaria nesse início de ano, já se entrosaria com o elenco, e assim que o Andrei saísse, o Vasco já teria essa grande peça de reposição no elenco. Andrei, lembrando, vai sair para o Mundial da Indonésia, vai sair para as convocações brasileiras sub-20, vai embora no dia 1º de julho, e o Vasco teria um grande atleta, gente. O Zanocelo é um grande jogador à altura, de 20 anos, com uma perspectiva de crescimento muito grande, já para preencher esse buraco que o Andrei deixará. As coisas tão boas, e como eu falei lá no início, só tendem a melhorar. Vinícius Zanocelo seria um bom reforço? Eu acho que seria uma ótima contratação, e falo mais, uma grande oportunidade de mercado. E, gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre goleada na Copa do Brasil Sub-17, pois hoje o Vasco estreou na competição na primeira fase e venceu o Cuiabá pelo placar de 4-0. Gols aí marcados pelo Cauã Kelvin, Alexandre, Igor e Rafinha. Inclusive o Lucas Zucarello, considerado uma das grandes promessas, um dos grandes destaques da base do Sport que chegou ao Vasco no ano passado. O Vasco arrancou o jogador do Sport Clube do Recife, foi o grande destaque da partida com 3 assistências, ou seja, dos 4 gols marcados, 3 assistências foram feitas pelo Lucas Zucarello. Próximo adversário do Vasco na competição, Flamengo. Na segunda fase, o Vasco enfrentará o rival pela Copa do Brasil. Então o Vascão aí chegando junto, inclusive uma linda festa da torcida vascaína, como tá aparecendo aí nas imagens para vocês. O jogo apenas do Sub-17, em plena quarta-feira, às 3 horas da tarde, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, e muitos torcedores vascaínos apoiando o Sub-17 do Vasco. Essa torcida de fato é surreal, é de norte a sul desse Brasil. A gente fica por aqui, gente. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, comprometido mesmo, avançando um pouquinho no horário. Estamos aqui trazendo as informações do nosso Gigante da Colina a vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.